E aí, galera do Terceirão do Elisa, tudo certo com vocês? Na aula de hoje, nós vamos continuar com o nosso assunto sobre Aristóteles, agora sobre um outro tema, né? Que é o assunto da lógica. E é um assunto novo para vocês, que vocês não viram ainda, né? Desde o primeiro ano do ensino médio. Esse é um assunto, normalmente, a gente fala realmente no terceirão. E nós vamos estudá-lo agora. Vocês podem acompanhar no módulo 1, capítulo 3, página 39, tá bom? A partir da 39, a gente já fala de lógica para vocês, aí então no livrinho do plural, tá bom? No livro do PH. Seguinte, vamos lá então entender o que é essa área da lógica, por que ela é importante, o que funciona, o que a gente tem aí dessa área da lógica. Bom, digamos que... vou ficar no meio mesmo, não vou atrapalhar aqui, então tá bom. Digamos que a gente simplesmente argumente sem pensar direito, sabe quem fala sem pensar direito? Que usa argumentos furados, né? Que usa argumentos assim meio sem pé nem cabeça, que, enfim, tem aos montes, né? Por aí. Pessoal, a lógica, ela é a área da filosofia que ela vai estudar as regras de raciocínio e de argumentação. O que significa? Eu não posso falar de qualquer jeito as coisas achando que eu estou justificando minhas ideias. Eu preciso prestar atenção em algumas coisas quando eu vou argumentar. Nós temos dois tipos de lógica. A lógica formal, que é a que a gente vai estudar hoje, que se preocupa mais com a estrutura de como eu justifico as coisas, e a lógica informal, que são as falácias, que ela não está necessariamente no nosso livro, né? Ali ela não é uma continuação. É muito importante, eu acho até a lógica informal em alguns aspectos mais importantes vocês fazerem a redação. E eu posso dar essa aula para vocês. Eu vou ver se ela não tiver realmente no conteúdo ali até o final. De repente seria interessante eu dar continuidade, tipo, dar essa aula de lógica, finalizar Aristóteles, depois ver alguma maneira de retomar e da lógica informal, porque a lógica informal ela trata sobre falácias, né? Falácias que a gente deve evitar na hora da argumentação, e é também estudado pela filosofia. O Aristóteles, e aí o nosso foco vai ser mais naquilo que o livro traz a questão da lógica formal, de uma lógica estrutural. Então a gente vai ver a estrutura de como as coisas são ditas, pensadas, né, escritas de alguma maneira. Então a lógica, ela vem a ser, né, a área da filosofia que estuda a forma com que a gente, né, pensa e que a gente expressa nossas ideias para que elas estejam de acordo, corretas, válidas, sejam verdadeiras, enfim, né? Inúmeras situações estão nesse sentido, tá bom? Então a gente pode se questionar: os raciocínios e as falas elas precisam sempre seguir regras? Existe um meio para evitarmos erros na formulação dos nossos pensamentos? Do ponto de vista da filosofia, a resposta para esses dois questionamentos seria uma só: é lógico. É lógico que a gente precisa, então, seguir algumas regrinhas de argumentação, certo? Quando eu der aula de falácia para vocês vão entender mais ainda como é importante esse tipo de coisa que a gente vê costumeiramente as pessoas utilizando, e é muito complicado, né? Porque é muito uma maior preocupação em vencer um debate do que necessariamente aprender com um debate. Então, a lógica, enquanto uma ciência, né, enquanto uma das áreas da filosofia, ela está preocupada em como eu argumento para poder extrair o máximo de um debate, né, e não sair ganhando discussão. Ganhei a discussão aqui porque eu deixei sem palavras. Às vezes tu deixou outra pessoa sem palavras porque ela está com vergonha de ti, né, porque eu falo assim, vergonha alheia. Então vamos aprender aí a argumentar, certo? Vamos lá. A lógica, então, é o estudo das normas para raciocinar de forma correta, né? Então, esse primeiro momento da lógica, que seria no caso a lógica formal, ela é cheia de regrinhas. Não chega a ser essas regrinhas aqui, né, pessoal? Mas ela é cheia de regrinhas. Então vocês vão achar assim, nossa, de repente a professora está dando aula, parece português, parece matemática, parece qualquer outra coisa. Sim, inicialmente parece realmente qualquer outra coisa. Mas, qualquer outra disciplina, né? Mas é porque elas têm essas regrinhas realmente, e ela vai estar preocupada com a estrutura das sentenças, a estrutura das frases, enfim, né? Essas coisas todas em questão. Bom, primeiro de tudo, vamos falar sobre os princípios da lógica aristotélica. Quando Aristóteles ele lança a sua filosofia analítica, né, a sua lógica, ele vai então colocar 3 princípios que eles precisam ser respeitados na hora da argumentação. O primeiro princípio deles é o princípio de identidade. O que diz o princípio de identidade?
que uma coisa é sempre igual a ela mesma. É isso, é simples. Uma coisa é sempre igual a ela mesma, ela é sempre idêntica a ela mesma, tá bom? Como é que eu posso simbolicamente botar? Eu posso botar tipo A igual a, né? Então, uma coisa é sempre igual a ela mesma. Então, no princípio de identidade, cada coisa tem uma essência própria, um modo de ser que permanece idêntico e pela qual ela pode ser percebida, pensada, definida. Princípio de identidade. Princípio de não contradição. Uma coisa não pode, ao mesmo tempo, existir e ser pensada como o que ela é, e ao mesmo tempo, tem que focar nesse ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ser o contrário de si própria. Eu não posso pensar em A igual a não A ao mesmo tempo, tá? Eu tenho que pensar, então, né, as coisas sendo idênticas a elas mesmas, mas nunca idênticas ao seu contrário no mesmo momento. Um exemplo de um respeito de princípio de não contradição. Esse aqui, ó, do Parmênides, essa frase do Parmênides. O ser é, o não ser não é. O ser, ele é, e ele vai ser sempre igual, então ele mesmo, que é o ser é. Ele nunca vai ser igual ao seu contrário, que é o não ser, seria contraditório. Então, para evitar uma contradição, a gente não vai colocar uma coisa sendo igual ao seu contrário. É basicamente isso. Inclusive, quando Parmênides escreve essa frase, o ser é, o não ser não é, quando ele traz pra gente esse pensamento, já é respeitando o princípio de não contradição, né? Se a gente parar pra pensar, ele tá preocupado de que é ilógico eu pensar o ser ao mesmo tempo não sendo. Então, não tem como, né? Momentos diferentes pode até ser, mas ao mesmo tempo não, tá? Então, princípio de não contradição. Princípio do terceiro excluído. O princípio do terceiro excluído vai dizer que uma coisa será isso, ou o contrário disso, mas nunca uma terceira possibilidade. Ou eu tenho ser, ou eu tenho o não ser. Eu não tenho uma terceira possibilidade entre essas duas coisas aqui, tá bom? Ou eu tenho A, ou eu tenho o não há, né? Mas nunca uma terceira possibilidade, tá bom? Então, é basicamente isso, tá, pessoal? Pra ficar mais claro, eu sei que é uma das partes da filosofia que às vezes assim, a gente fica meio confuso e tal. Vamos pensar que eu tenho um exemplo, né, né, através dessa tirinha aqui pra vocês. Que vai dizer o seguinte, né, um super-herói falando aí com o outro, né? Quem é você? E aí o outro vai falar, eu que pergunto, quem é você? E o outro diz, não, quem pergunta sou eu, quem é você? E o outro, quem é você? Digo eu quero saber quem é você, assim que souber quem você é. Agora vamos analisar essa tirinha através dos princípios, então, de identidade, não contradição e terceiro excluído. Princípio de identidade. Os dois heróis, eles têm suas identidades próprias. Cada um é, né, o nome deles, né? Os que tornam indivíduos que são diferentes entre si. Princípio de não contradição. A impossibilidade de ambos serem o primeiro a fazer a pergunta. Não, ou é um ou é outro, tá bom? Não tem aquela coisa da mãe querendo convencer todo mundo, não, os dois, não. Ou é um ou é outro. Só vai ter um que vai ser o primeiro, o outro vai ser o segundo, né? Um vai ser o primeiro e o outro não vai ser o primeiro. Ponto. Tá? Então, a possibilidade de ambos serem o primeiro a fazer a pergunta sobre a identidade do outro, né? Se um for o primeiro a perguntar, o outro, obviamente, não será, tá? Tem umas coisas, assim, apesar de ser um pouco confusa a lógica, tem as coisas que vocês vão olhar e falar assim, caraca, é óbvio. Sim, ela tem essa sensação realmente de obviedade com a gente, tá? Seguinte, o último princípio é o princípio do terceiro excluído, que vai dizer, né? Cada personagem será o primeiro a fazer a pergunta ou não será o primeiro. Não tem uma outra possibilidade. Não tem uma outra possibilidade. Ou tu é o primeiro ou tu não é o primeiro. Não tem uma outra coisa. Não dá pra inventar uma outra coisa aqui pra convencer alguém, tá bom? Sendo excluído, então, uma terceira possibilidade em relação a isso, certo? Vamos lá. Então, assim, a gente começa com esses princípios e aí, aos poucos, a gente vai vendo também essas colocações acerca da estrutura, né, das proposições, enfim, né? E aí, o Aristóteles vai fazer, né, esse estudo, essa avaliação das proposições numa das suas obras, que é o Órgão. E aí, a gente vai analisar a partir de então as proposições e os juízos, enfim, né? Vamos lembrar uma coisa, tá? O que seria um juízo? Um juízo é falar o seguinte, essa caneta, ela é lilás. Eu estou julgando essa caneta
enfim, pela sua característica lilás. Então, sempre que eu falar tal coisa é determinado modo ou não é determinado modo, eu estou falando de um juízo. Vamos se acostumar também com esse termo juízo que vai aparecer bastante a partir de agora, tá? Vamos lá. As suposições que expressam linguisticamente, então, juízos do pensamento, né? Eu pensei, essa caneta ela é lilás. Aí eu expressei, essa caneta é lilás. E aí eu tenho aí, então, uma proposição sendo expressada. Estava no pensamento, eu expressei, agora vamos analisar ela logicamente. Normalmente as proposições, né, elas apresentam sujeito e predicado, que vão ser unidos ou separados segundo relações efetivas, né, entre os seres que eles designam. Quando eu estou falando, né, que esta caneta, ela é lilás, eu tenho sujeito e predicado, eu tenho a ligação, quer dizer que ela é lilás, né, eu agrupo essa ideia de ser lilás nesse sujeito, caneta lilás então, né. Vamos lá. Essa união ou separação, então, né, ela era expressa pelo verbo ser, que nós chamamos de cópula, né? Então, a cópula das proposições, que é expressa ali, então, pelo é, pelo não é, o são ou o não são, tá? E a gente vai vendo como vai ficando daqui pra frente. Então, vamos analisar essas proposições aqui. A jogadora de futebol é uma menina de 12 anos, tá? Eu tenho... Cadê o mouse? O sujeito, a cópula e o predicado. A jogadora de futebol não é uma menina de 8 anos. Então, o sujeito, a cópula e o predicado. Como é que eu vou representar isso, né, para tornar isso mais claro, mais visível pra gente? Eu venho aqui e vejo nesse diagrama, né, o diagrama de Venn, que a gente chama, que nós temos o conjunto meninas de 12 anos e jogadores de futebol dentro do conjunto meninas de 12 anos. Então, inclui jogadores de futebol no conjunto formado por meninas de 12 anos. Aqui eu tenho o conjunto meninas de 8 anos e aquela jogadora de futebol, ela está excluída desse grupo meninas de 8 anos. Então, exclui o jogador de futebol no grupo formado por meninas de 8 anos. Professora, por que esse jogador de futebol ele não está, né, maior do que uma menina de 12 anos? Porque existem meninas de 12 anos que fazem outras coisas além de jogar futebol. Então, por isso, o predicado vai estar aqui, né, com uma bolinha maior desse diagrama, tá bom? O que mais que nós temos? Então, nós chamamos esse tipo de teoria do Aristóteles de teoria do silogismo, tá? O silogismo aristotélico. Vocês, provavelmente, tá? Quem for estudar direito, quem for estudar administração também, enfim, em outras áreas do saber, muitas vezes estuda essa teoria de silogismo na faculdade, tá? Então, fora que alguns concursos também cobram. Eu tenho uma amiga que ela é doutora em lógica na UFSC e ela dá aula num desses cursinhos preparatórios para concurso, né? E ela dá aula de lógica. Obviamente, é uma lógica mais complexa do que essa lógica aristotélica, né? Essa lógica inicial que a gente está vendo, mas já é o início e isso normalmente aparece em concursos, tá, pessoal? Então é bem comum, é igual língua portuguesa, vocês têm que saber que vai normalmente aparecer em concurso para quem quiser fazer concurso futuramente, né? Então vamos lá. A lógica aristotélica, então, ela mostrava sempre, né, duas suposições poderiam ser unidas por um nexo, resultando em uma terceira extraída desse nexo. O silogismo, então, ele tem uma forma que ele se apresenta, e é essa forma aqui que a gente vê, tá? Que seriam duas proposições iniciais, são chamadas de premissa, a primeira premissa e a segunda premissa, e uma preposição, né, ali, que vai resultar dela, que a gente chama de conclusão. A conclusão, normalmente, ela é indicada pelo logo, às vezes pelo portanto, tá? Mas normalmente pelo logo, tá bom? Vamos lá. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Percebemos, então, algumas regularidades nesse tipo de silogismo, tá? Que seria o quê? Vamos analisar. Nós temos, né, o sujeito da primeira premissa sendo o predicado da segunda e não aparecendo na conclusão. Isso é uma mera coincidência? Não, isso tem tudo a ver, porque é por causa disso que gera um nexo, é isso que deixa um silogismo ser válido. Eu preciso ter, então, o sujeito da primeira premissa sendo o predicado da segunda e não aparecendo na conclusão. Esse homem, ele gera um nexo entre as duas premissas, porém ele não aparece na conclusão. Ele gera um nexo entre o Sócrates ser, então, mortal, tá? Se eu tivesse uma situação onde eu falasse, né,
todo homem é mortal. Sócrates é mortal. Eu não vou conseguir necessariamente concluir algo daí. E aí eu vou falar, sei lá, logo Sócrates é homem. Não dá para eu poder afirmar isso, porque se eu estruturar lá no diagrama, eu vou ver que não dá para concluir com clareza esse tipo de resposta. Pensem bem, a gente tem que achar clareza nas coisas que a gente está fazendo quando a gente fala então desses aspectos da lógica, tá bom? Então, reparem nesses pontos que são importantes. Vamos expressar através do diagrama então, ó, o grupo mortal, porque existem outros seres que são mortais, e o homem aqui dentro, todo homem é mortal. Sócrates é homem, Sócrates dentro do grupo homem, que por um acaso está no grupo tão mortal, e portanto Sócrates consequentemente está no grupo mortal, e aí nós temos a conclusão, logo Sócrates é mortal. Beleza? Vamos lá, o que mais que nós temos? As categorias aristotélicas, então, né, elas vão se expressar através, né, dessas comparações então de qualidade e de quantidade, que é como a gente estrutura as coisas ali, né? O que vai aparecer? De qualidade, quando eu afirmo, quando eu nego, né? Quando eu vou utilizar esse verbo ser, né? Afirmando ou negando. Então, quando o sujeito é o predicado ou quando o sujeito não é o predicado. Tem uma afirmativa e tem uma negativa também. Professora, não tem alguma coisa por trás disso? Não, gente. É realmente pura e simplesmente regrinhas para a gente estruturar as proposições e elas fazerem sentido naquilo que o Aristóteles propõe pra gente, tá? Quantidade. Nós temos universais, particulares e singulares. Universais, todo sujeito é P, nenhum sujeito é P, né? Todo sujeito predicado, nenhum sujeito predicado. Particulares, alguns são, alguns não são. Singulares, este S é P, este S não é P. Normalmente, nós vamos ter que usar um universal na primeira premissa e particular, né, ou singular na segunda, tá? Por que isso? Por que isso acontece? Porque só assim eu consigo fazer uma conclusão que seja válida. Seguinte, nós temos que nos preocupar sempre com a validade dos argumentos, tá? Nesse esquema. Às vezes nós vamos falar de seres que não existem, tipo unicórnio. Mas a preocupação central da lógica é a validade do argumento. A veracidade é uma coisa que vem depois, nesse tipo de análise. E aí a gente já vai falar disso também, tá? Bom, tem um filósofo que vocês conhecem já, que é o René Descartes, que a gente vai falar dele ainda esse ano, porque a gente está revisando tudo, que ele vai dizer a célebre frase, né? Penso, logo existo. E essa frase foi bastante polêmica quando ele falou, porque várias pessoas caíram de pau, olha, tá errado, isso aí não é uma inferência lógica, não está respeitando o princípio da lógica. Pensem um pouquinho, qual que é o erro que a gente encontra nessa frase, penso, logo existo, que não está respeitando a lógica aristotélica? Eu tenho uma premissa e tenho a conclusão. Falta uma premissa aqui. Aí o Descartes, para fugir da situação, quer dizer, fugir não, né? Para justificar a situação, ele falou, olha, eu não queria fazer uma inferência lógica, a minha intenção não era fazer um silogismo aristotélico, desculpa, me expressei mal. Aí ele modificou a frase dele, do penso, logo existo, para eu sou, existo. Nós temos duas obras do Descartes que são principais, que é o Discurso do Método e o Meditações Metafísicas. Elas são praticamente iguais, uma outra coisa muda. E uma das coisas que muda é a frase principal, que saiu de penso, logo existo e se tornou eu sou, existo, para que perdesse esse caráter de inferência lógica errada, né? E aí ganhasse um outro caráter que ele queria, que era um caráter de esclarecimento, né? E saísse um pouco do ramo da lógica. Posso transformar esse penso, logo existo num silogismo aristotélico? Posso. Eu vou inclusive até escrever aqui, vou dar uma pausadinha no vídeo para mostrar para vocês como. Ó, esse primeiro ficou horrível, tô até com vergonha de mostrar pra vocês, mas enfim. Mais ou menos assim, ó, pessoal. Tá. Seguinte, como é que eu tornaria essa frase penso logo existo do Descartes num silogismo aristotélico? Eu teria que falar o seguinte: todo ser que pensa existe. Primeira premissa. Todo ser que pensa, o sujeito, a cópula tá meio invisível aí, né? E o existe, o predicado. Descartes é um ser que pensa. Descartes, então, o sujeito, o ali então a cópula, e o ser que pensa agora se tornou um predicado nessa segunda premissa. Conclusão, logo, vírgula, Descartes existe, tá bom? Assim que eu construiria, né, o pensamento, esse pensamento do Descartes, então,
na teoria do silogismo. Mas ele não queria isso, por isso ele não fez algo a mais, né? Algo além disso. Tá bom, pessoal? Bom, então a gente teria regrinhas básicas do silogismo que seriam estas, ó. O silogismo ele deve possuir sempre 3 termos, ou seja, né? O predicado, o sujeito, né? E esses termos médios, né? Na verdade, assim, vai ser aquele que vai sempre... como é que eu posso dizer? O termo médio que faz o nexo e os outros termos que fazem essas ligações entre o termo médio, né? Então, seria isso. Deve possuir sempre 3 termos. Por exemplo, aqui, né, nesse do Descartes, né? Todo ser que pensa existe. Essa ideia do ser que pensa é um termo, existe é outro termo, e Descartes é outro termo. Então, por isso, seriam 3 termos. O que mais que nós temos, né? O termo médio deve aparecer só nas premissas, nunca na conclusão, como eu havia falado, porque é ele que causa o nexo entre as premissas. O termo médio deve ser tomado universalmente, ao menos em uma das premissas, normalmente na primeira, para poder gerar um nexo, né, com a segunda e a gente ter uma conclusão. Que mais? A conclusão de 2 premissas afirmativas não pode ser negativa, as premissas não podem ser todas negativas, porque daí nada se conclui. As premissas não podem ser todas particulares, pois daí nada se conclui. Gente, parece às vezes uma coisa óbvia, parece um pouco confuso, é uma mistura de sentimentos que a gente tem quando vê a lógica. Mas a gente aprende igual matemática, fazendo. Então a gente treinando essa estruturação lógica e tal, e depois vocês veem que é uma coisa que quando a gente aprende, a gente começa a se preocupar mais com a forma com que a gente argumenta nos textos, quando a gente está debatendo, discutindo com alguém, enfim, entre outras coisas. Então é super interessante. Esse silogismo que a gente aprendeu aqui, ele é um silogismo, essa lógica que a gente aprendeu é a lógica formal. Como eu falei, ela vai ser muito mais presa a regras, né? Então, essas regrinhas estruturantes. A lógica informal, que eu vou ver então a possibilidade de eu dar uma aula para vocês, porque eu acho ela muito importante, principalmente em anos de vestibular que vocês estão, para fazer redação e tudo mais. Ela já não é tantas essas regrinhas estruturantes, mas ela vai ter umas regrinhas de coisas que a gente não pode fazer, tá? Então, a gente vê esse tipo de situação. Seguinte, como eu falei para vocês, o silogismo não necessariamente ele vai ser, não vai estar se ocupando com a verdade. Tipo assim, o silogismo, ele está muito mais preocupado com a validade da argumentação do que com a veracidade das coisas que são afirmadas. Então, nós vamos ter 2 tipos de silogismos. O silogismo que ele é dialético, que ele só está preocupado com a validade da argumentação, e ele é mais discursivo realmente, ele é feito ali para uma situação bem X, né, meio poético e tal. E o silogismo científico, que é um silogismo que eu vou ter que, além de ser válido os argumentos, eu tenho que ser verdadeiro. Por quê? Porque eu vou utilizar esse silogismo para a ciência. Ele é um instrumento científico também, tá bom? Então, quando eu preciso das premissas não apenas sendo válidas, mas também como verdadeiras, eu tenho um silogismo que ele é científico. Quando não, eu tenho um silogismo que é dialético, tá bom? Então, iria mais nesse sentido. A atividade de vocês de hoje, eu acho que eu não passei nenhuma, deixa eu ver. Ah, não, do livro. Hoje vai ser só essa aqui mesmo pra vocês. Que é a seguinte, tá? Represente o silogismo a seguir com o diagrama de vinha. Aquele diagraminha das bolinhas. Nossa, super fácil. Pessoal, vocês têm que fazer o diagrama para cada uma das frases, para cada uma das proposições. Senão, não faz sentido, tá? Então, ó. Aqui já está feito. Todo brasileiro é educado. Carla é brasileira, logo Carla é educada. Professora, quero ser criativo. Por favor, sejam criativos. Não necessariamente para vocês fazerem esse silogismo que está aqui representando o diagrama de Venn. Eu gostaria que vocês, na verdade, criassem um. Pode usar outros universais, aqui pode usar um nenhum. Pode usar outras situações aqui apresentadas. Criem, sejam criativos, aproveitem esse momento, para serem criativos lá na casa de vocês, tá bom? Se vocês não quiserem, estão com muita preguiça, tem aqui já o silogismo, é só montar o diagrama. Mas reparem então nisso. O legal de vocês criarem é que aí vocês vão se desafiar a reparar se o silogismo de vocês é válido ou não, porque esse aqui já é válido, né? Já foi colocado aqui, já é válido, tá bom? Então, é mais esse sentido. Então, né, você pode, como eu voltei aqui, você pode criar silogismo com os sujeitos e os predicados de sua preferência avontes. Conversamos, então, sobre essa atividadezinha, né, na nossa aulinha lá no plantão. Vamos lá, tira dúvidas, quero ver o que vocês produziram com relação a isso.
E, enfim, opiniões da aula de vocês aí também. E a gente se fala. Até mais. Bons estudos. Fiquem em casa, pelo amor de Deus. Vamos lá. Lava a mão direitinho. Se cuida para logo, logo a gente se encontrar, pra gente estar junto de novo, tendo a aula presencial que a gente tanto quer. Enquanto isso, aproveitem o melhor que a aula EAD pode proporcionar para vocês, que é a possibilidade de acelerar a professora falando, de deixar ela mais lenta, de ver depois a aula, de pausar para copiar, enfim. E outras coisas, tá bom? É isso, saudades, beijão e até mais.